Então, eu vou continuar aquele vídeo lá falando sobre aquele problema, né, que eu tive da fagofobia. Então, eu contei a origem dele, né, no vídeo anterior. Só que agora eu vou falar sobre os gatilhos que despertaram ele, que colaboraram para ele despertar, né, que ele não vem sozinho, só com engasgo, né, porque tudo tem um motivo, né, que desperta, né, aquele problema. Foi assim, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, eu sempre fui nervoso, estressado, né. Isso é normal, todo mundo é assim, né. A maioria das pessoas são nervosas porque todo mundo tem problema do dia a dia para resolver. Então, vou contar mais ou menos minha história, como que foi. 2020, o ano passado. Foi assim. Eu entrei trabalhar numa empresa e essa empresa que eu trabalhei, ela trabalhava segundo turno, né? Eu trabalhava das 3h15 da tarde e até as meia-noite e meia, 1h da manhã, por aí. Eu ficava trabalhando nesse horário. E à noite, como eu não era muito acostumado, o meu corpo ficava um pouco meio desregulado, né? Porque dá sono, né? A gente de vez em quando tomava até aqueles energéticos, né? Que não, pra gente, pra tirar um pouco o sono, né? Tomava bastante café e isso daí colabora muito com a ansiedade, né? A ansiedade aumenta, né? Porque você toma café, você toma aquele negócio, né? Aquele energético. E isso daí colabora muito com a ansiedade. Eu já era uma pessoa ansiosa e estressado, né? Só que daí a privação do sono foi causando ansiedade em mim, né? E para ajudar ainda, eu já estava namorando com uma pessoa lá, uma mulher lá que ela era uma pessoa desequilibrada, sabe? Essas pessoas que assim, não tem aquela... É meio perturbada, sabe? Aquele tipo de namorada que perturba, tira a paciência da gente, não tem paciência, ela não tinha. Era uma pessoa muito desequilibrada, ela pegava, deixava estressado, qualquer coisinha brigava comigo, deixava eu nervoso. Ela fazia muita pressão comigo, qualquer coisinha ela brigava, assim, sem sentido nenhum. Deixava eu nervoso, irritado. Ela me sufocava muito, ela era uma pessoa muito, como fala, possessiva, né? Ficava toda hora em cima de mim, muito ciumenta, ficava toda hora em cima, me sufocava, sabe? Deixava eu, assim, muito perturbado, né? E também, além disso, nos próximos vídeos eu vou contar, né? Que agora eu tô falando só da parte emocional, né? Física, né? Psicológica. E eu tive uns ataques espiritual, né? E depois, nesse vídeo aqui, eu não vou falar no próximo. Nos próximos lá, né? Como que foi minha luta espiritual. Então, aí eu fiquei muito sobre um relacionamento muito, assim, estressante. Ela me sufocava, deixava, eu tinha que ficar falando com ela quase 24 horas por dia, não podia ficar em paz um minuto, assim, tipo, toda hora eu ia comer, ela tava lá conversando comigo no WhatsApp, eu tinha que toda hora dar atenção para ela e ela ficava, era aquela pessoa muito grudenta, sabe? Eu sei que relacionamento a gente gosta mesmo de ficar assim, grudado, né? Mas não muito assim. Não é muito saudável você ficar com a pessoa assim, muito grudado, tem hora que estressa, né? A gente tem que ter o tempo da gente. E essa mulher, e para piorar, ela era de outra cidade, né? Ela morava lá em Rio Claro, né? Eu sou de Limeira, moro em Limeira. Conheci ela num site de relacionamento, né? E no começo ela parecia uma pessoa boa, assim, né? Mas depois que eu comecei a namorar com ela, ela foi mostrando as garras dela. Então,
É, e ela ficava muita pressão em cima de mim. Qualquer coisinha que acontecia, ela me estressava demais. Tipo, ela jogava tudo pra cima de mim. E isso foi aumentando minha ansiedade, né? Ela brigava comigo quase sempre, né? Aí eu tinha um ataque, ela fazia chantagem psicológica, né? Pressão psicológica em mim, deixava muito estressado, qualquer coisinha, do nada ela brigava comigo e falava que ia terminar comigo. Só que ela fazia isso pressionando, jogava muita pressão em mim. E não é bem assim. Tipo, ela era aquelas pessoas, aquela mulher desequilibrada que avançava em mim, parecia um bicho mesmo, assim. Ela vinha pra cima de mim, me atacava. Era aquela tipo de mulher que você tem aquele relacionamento tóxico, sabe? Que deixa a gente estressado. Aí toda vez eu ia trabalhar estressado. Toda vez à noite, depois do almoço, eu comia correndo por causa daquela ansiedade que eu já tinha, né? E, e durante a noite na janta, quando eu jantava no meu serviço, eu já tinha o costume de comer rápido, né? Eu comia rápido só para falar com ela. Eu tinha uma hora, uma hora de janta, né? Lá na empresa que eu trabalhei. E eu já tinha aquela ansiedade, aquele costume de comer rápido, né? Ainda eu comia mais rápido ainda do que todo mundo para sobrar meia hora para me falar com ela, porque todo dia eu tinha que falar com ela, que se eu não falasse com ela, eu ficava tipo muito pressionado. Ela pegava e falava assim pra mim: "Ah, você não tá falando comigo, não sei o que". Ela começava tipo fazendo aqueles joguinhos, né, de fazendo eu ficar obrigado a falar com ela toda vez. Eu não podia deixar ela sozinha, que ela já ficava falando pra mim assim. Era aquele grude, sabe? Nossa, era estressante. Ela ligava pra mim no WhatsApp, ficava falando comigo 3 horas sem parar. Ó, pra você ver, todo dia eu tinha que falar com ela. Ela era o tipo de pessoa que, nossa, eu sei que a gente gosta da pessoa, a gente fica assim, querendo falar com ela todo dia, mas ela era demais, era muito grudenta. Nossa, é claro que eu sou um cara assim, tipo, que gosta, né, de dar atenção, mas ela abusava disso. E isso foi aumentando minha ansiedade, ela foi me perturbando demais, minha ansiedade foi ficando cada vez pior, tipo. Aí juntou o trabalho, tudo, aí ficou aquela pressão assim na minha cabeça, né? Tudo aquilo, o sono, né? Tive privação de sono, comecei a ter insônia, de tanto que essa mulher me perturbava, né? Que eu namorei lá. Ela, nossa, era muita pressão psicológica que ela fazia. E isso tudo colaborou com o problema para despertar, facilitou, né? Que eu já tive, né, esse problema. Daí ocasionou tudo isso. Aí agora falando nas terapias, né? Mudando o assunto, né? Que eu tive que tratar tudo isso que eu tive, né? Depois daquele engasgo que eu tive, né? Que despertou a fobia. Eu tive que tratar, né? Com a psicoterapia, porque eu sabia que aquilo lá não era uma coisa física, né? É claro que a fobia, ela se torna física, né? Porque você fica com disfagia, né? Você sente uma sensação que a sua garganta tá apertada e você não consegue engolir a comida da maneira como era antes. Você fica travado, né? Impossibilitado. Aí eu peguei e a primeira coisa que eu fiz, eu fui atrás de psicoterapia, né? Porque psicoterapia é muito bom, porque eu sabia que aquilo lá era coisa da minha mente, né? Que foi um trauma. O trauma, ele gera esses problemas, ele grava, né? Aí eu fui fazer psicoterapia, né? E eu pesquisei muito, né, psicóloga, né? Porque eu sabia que não é qualquer psicóloga que vai entender muito bem disso, né? Porque tem psicóloga que nem conhece esse problema, nem sabe o que é isso. E daí eu pedi para minha madrinha, né? Eu pedi para ela, a filha dela, né? Ela é psicóloga, né? Aí eu pedi para minha madrinha passar para mim o número da filha dela, né? Aí eu peguei com ela. Como eu sou afilhado da minha madrinha, a filha dela não pôde me atender. Aí ela passou uns 6 contatos lá de umas colegas dela, eu falei com ela. Aí, pelas fotos, contato, eu fui conversando com uma por uma.
Aí eu acabei achando, olhando assim na foto, né, de perfil, né, qual psicólogo que tem mais cara assim de profissional, né. Aí eu peguei e achei uma psicóloga lá. Ela é muito boa. Ela me entendeu o meu caso, né? Tipo, ela sabia do meu problema, né? Ela conseguiu entender. E no meu problema, ela falou que não foi somente foi na minha história toda, né? Ela abriu o jogo comigo. Eu fui lá, fiz a psicoterapia com ela, a primeira sessão, né? Que era para ela conhecer o meu problema, né? Aí eu contei pra ela que foi um engasgo, né, que eu tive, né, que entalou aqui, e depois disso eu comecei a ficar com problema para comer, né. Aí ela foi explicando pra mim, foi entendendo minha história, tudo, e eu fui contando pra ela e ela foi falando sobre as coisas que não somente foi um engasgo que despertou, tipo, que deu um problema, porque foi também muita pressão psicológica que eu tive na minha história, né? Porque sofria muito bullying na escola, né? Muita coisa, né? Aconteceu, né? Estressante, né? Que a vida da gente é estressante, às vezes. Daí ela explicou pra mim que não é só a comida que eu não tava conseguindo engolir, né? Eu não tava engolindo mais minha ex, né? Aquela mulher, eu não tava engolindo os problemas, tipo, que eu tive, né, na minha história, o bullying, né, que eu sofri, né? Sofri bullying até no serviço. Eu sei que eu não tô aqui no vídeo para falar de bullying, mas eu tô explicando, assim, tudo que ocasiona essa pressão psicológica que a gente passa, né? Cada um tem uma história, né, diferente, né? Que desperta esse problema, né? É, e tudo e tudo isso colabora para despertar o problema, né? A ansiedade, né? Se, por exemplo, você tem prova, eu ficava muito estressado mais com ela do que com o serviço, né? Porque o trabalho, eu sempre convivi bem com as pessoas gostavam de mim, eu não tinha problema nenhum eu tinha bastante colega lá foi um ótimo trabalho para mim. É claro que à noite o horário estressa, né? Porque é muito serviço, tipo, o horário, o sono, né? A gente fica cansado. Eu tive antes de acontecer essa fobia aí de ocasional, eu tive muitos problemas de insônia, né? Por causa do trabalho, que eu chegava muito tarde, né? E essa mulher ficava todo dia me pressionando, cada dia um problema diferente na minha cabeça que ela infernizava, ela fazia ameaça psicológica dentro de mim. Ameaça tipo assim, aquela chantagem, sabe? Emocional que me pressionava demais, estressava eu muito, nossa. Aí eu fui ficando estressado, nervoso. Aí minha ansiedade foi despertando, fui ficando com insônia, um monte de coisa. E tudo isso foi influenciando para despertar esse problema. Aí a psicoterapia, a psicóloga foi falando comigo. Ela foi colocando tudo assim, de um outro modo de vista, né? Ela foi falando assim que o problema não foi só na comida. O problema estava na minha vida pessoal, né? Na minha história, né? Que eu era uma pessoa muito ansiosa. Aí eu já não estava conseguindo engolir aquelas coisas, né? Que eu passava, né? De bullying, e eu tinha autoestima baixa, né? Muito baixa, porque eu sofri muito bullying na escola. E tudo isso colaborou com esses problemas, né, que foi despertando, né, a ansiedade, né, foi muita pressão psicológica e tudo isso foi ocasionando e colaborando para ajudar esse problema a surgir novamente, né, porque ainda mais que não foi tratado. E é isso aí, a psicoterapia é muito importante. Eu já quis fazer a psicoterapia porque eu já sabia que não era uma coisa assim física, né? Aí eu fui fazendo a psicoterapia, ficou uns 6 meses, eu levei 6 meses para melhorar, né? Dessa fobia. Fui tratando, fobia se trata na psicoterapia, porque é uma coisa, né, que você vai, assim, vendo que aquilo lá não é real, né? E a psicóloga minha, ela me ajudou bastante. Eu sou muito grato pelas ajudas dela, que ela foi muito boa. Ela
ela entendeu tudo, né? E ela deu muitas dicas, né, para mim melhorar do problema. Ela falava assim do como que eu ia enfrentar, né, esse problema, né? E ela dava as dicas dela e eu fui tudo gravando, né? Fui gravando tudo na minha mente, né? Eu sabia que aquilo lá não era real, não era um perigo real, só que o cérebro da gente, o psicológico, ele não quer entender, tipo, ele fica repetitivo, ele fica colocando a gente em estado de alerta, né? Aí ela foi passando as dicas pra mim, eu fui fazendo. Ela, ela assim, é uma psicóloga muito especialista nesses problemas de fobia, né? É claro que tem várias psicólogas que são boas, né? Tipo, só que tem umas que não vai entender o caso. Tem umas que não são, assim, você tem que se identificar. Eu me identifiquei com ela. Ela me atendeu e ajudou bastante mesmo. Eu sou muito grato à psicoterapia dela. Ela é muito profissional mesmo. Ela chama Audrey, né? O nome dela é assim meio diferente, né? Igual o meu, né? Que eu chamo Michael, eu escrevo Michael, mas eu falo Michael, né? O nome dela é Audrey, né? Paixão. Aí ela me ajudou bastante. Eu achei ela psicóloga muito assim diferenciada, né? De todas que eu fui, que eu já tive outras psicólogas também, mas não para esse problema. Eu tive outras psicólogas que foram boas, assim. Mas essa daí foi mais atenciosa, que ela teve paciência em entender todos os meus problemas e desvendar toda a minha história, né? Decifrar tudo aquele. E cada vez que eu ia lá eu ia melhorando mais, né? Que ela falou que é que nem uma montanha russa, né? Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você vai cair, né? E eu tive altos e baixos, né? Que foi a minha melhora assim foi cada dia, né? E graças a Deus eu fui melhorando aos poucos, né? Que nem ela falou, que não dá para tirar da cabeça imediatamente, que a gente quer, né? Que saia na mesma hora, né? Porque ninguém quer ficar com problema todo dia, né? E graças a Deus deu certo e eu tô bem agora. E vocês que estão com esse problema, fica tranquilo. Procura uma psicóloga boa aí e vai fazendo a sessão, vai tendo paciência. E foi assim que eu fui vencendo. Depois nos próximos vídeos eu vou falar sobre os ataques espirituais, né, que eu tive e a minha luta espiritual, né, que eu tive para sair desse problema, né? O meu problema foi, eu vou explicar lá nos próximos vídeos, que foi uma contaminação espiritual, né? E foi com comida mesmo que eu fui contaminado. Tem tudo a ver, né? Porque foi uma fobia, eu fui contaminado por comida e eu tive problema com comida. E a comida me contaminou. Não foi somente o engasgo, porque eu já tive engasgo de quase sumir minha consciência. Já aconteceu de eu engasgar uma vez com osso de frango, né? Que eu gostava de comer aquelas asas de frango, aí eu engasguei, entalou assim o osso, daí já trancou aqui, eu quase morri. Daí meu pai me socorreu na hora, né? E eu voltei em cima. Aí no outro dia eu continuei comendo normal. E por isso que eu creio que isso não tem só a ver com um engasgo, porque engasgar é normal, né? Só que com essa mulher aí, fui contaminado por ela, por comida, né? E vou falar no próximo vídeo como que foi, pra vocês entenderem por que foi espiritual, né? Mas é isso aí, é só vocês tratar e que vocês vão ficar bem. Parece que não tem saída, mas tem sim. Então, valeu galera, ficam com Deus aí. No próximo vídeo eu vou explicar. E todos que estão passando pelo mesmo tormento que eu passei vão ficar bem. Só confiar em Deus e ter fé. E rezar todo dia. E lutar. E não ficar parado, né? Ficar estacionado no problema, com medo de comer por causa disso. Enfrenta o problema. Porque se você não enfrentar, você não vai evoluir. Porque a comida, por mais que você tenha fobia, né? O problema, você tem que enfrentar, né? Porque você enfrentando que o problema vai desaparecer. Então, é isso aí, galera. Valeu. Obrigado.
Se inscreva aí no meu canal aí, compartilhem meu vídeo aí. Deixa o like aí, ou dislike também, quem não gostou também, porque eu tô aprendendo, né, a gravar vídeo assim, a falar, né, que eu sou novato ainda, né, sou um amador. Mas é isso aí, eu tô gravando ao mesmo tempo que esse vídeo aí vai ajudar outras pessoas, também tá ajudando eu, porque eu tive várias fobias, né, eu tinha fobia até de câmera, pra vocês terem uma ideia. E através disso eu melhorei em várias coisas. Ó, um problema resolveu vários. Mas é isso aí. Valeu, galera. Até mais. Até o próximo vídeo. Ficam com Deus aí.